Paz do Senhor, igreja. Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 19 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Senhor Jesus Cristo, neste momento, me coloco aqui como instrumento em tuas mãos para transmitir a tua palavra. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, para que nesta manhã as almas possam ser alimentadas, possam ter a fé fortalecida, que a tua palavra venha como uma flecha, Senhor, certeira para alcançar o objetivo, para que as vidas sejam transformadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração. Amém e amém. Obrigado, os irmãos podem assentar. Irmãos, maravilhoso. O Evangelho de João, eu acho maravilhoso, né? O Evangelho de Marcos, eu digo que ele é aquele mais simples, né? É um bom início para quem quer ler a Bíblia. O Novo Testamento eu acho um bom começo, porque o Evangelho de Marcos ele é mais simples, ele é mais direto, tá? Ele é mais um relato, é mais jornalístico, né? Bem diretão no que as obras que o Senhor Jesus Cristo fez. O Evangelho de João, por outro lado, ele é mais espiritual, né? Ele aborda a parte mais divina do Senhor Jesus Cristo, né? Não que o Evangelho de Marcos não faça isso, mas João, ele tem um clima muito mais espiritual, né? Eu acho maravilhoso o começo dele, né? O Gênesis do Novo Testamento, né? Enquanto o Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo. O Evangelho de João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne entre nós, ele habitou. Isso é maravilhoso, irmãos. E o Evangelho de João, ele parte de uma tese, ele tem um argumento central, né? Ele tem um fundamento. Ele todinho, o Evangelho inteiro, ele vai reforçando uma ideia principal. Qual é essa ideia, irmãos? A ideia é que Jesus é a luz do mundo. Isso, o Evangelho de João, ele bate nessa tecla o tempo todo. Tudo que ele vai descrevendo é para enfatizar essa ideia principal. Jesus Cristo é a luz e ele ilumina as trevas. O mundo está em trevas, só que o mundo ama mais as trevas, ama a escuridão, não quer vir para a luz. E por que não quer vir para a luz? Porque as suas obras são más. Então eu não vou para a luz para que as minhas obras não sejam vistas, né? Então esse é o argumento. E em que contexto nós estamos aqui, irmãos? No diálogo com Nicodemos, né? Um chefe dos judeus, né? Alguém muito importante, né? Ele tinha um conhecimento religioso muito grande, tá? Nicodemos, ele era chefe na sinagoga. Imagina, alguém de uma posição muito elevada, tinha um título na igreja, muito forte, a igreja, né, dos judeus. Olha só, irmãos, e ele trava um diálogo com Jesus Cristo no meio da noite, tá? No meio da noite, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo na escuridão. Olha só, os irmãos estão vendo a ligação? Nas trevas, tá? Quando está tudo escuro e ninguém pode ver, ele vai no secreto, né? Não é esse lugar secreto que nós cantamos esta manhã, não é isso, né? Ele foi às escondidas mesmo, com medo da aprovação dos judeus. Ele estava com medo de perder a sua posição de privilégio, o seu alto status na igreja, né? Na sinagoga, né? Como chefe, como um líder religioso muito forte. Como que eu vou me encontrar com Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. Ele falou: ninguém pode fazer essas obras que ele está fazendo se Deus não for com ele. Tá? Então ele, dentro de si, no seu íntimo, no seu coração, ele reconheceu ali Jesus Cristo. Mas ele teve que tomar cuidado, ele ficou com medo dos judeus, ficou com medo do que os outros iriam pensar. Aprovação social, né? Medo de perder sua posição. Então por isso ele vai no encontro secreto, né? Às escondidas. Um discípulo secreto. Acho muito interessante parar para pensar sobre isso, né, irmãos?
Cito novamente, falei na semana passada, vou falar novamente sobre a rainha, a falecida rainha. Era uma pessoa que eu admirava, porque ela tinha um interesse muito grande pela palavra de Deus. E tinha um amor muito grande a Jesus Cristo. Ela, como rainha da Inglaterra, ela também era chefe da igreja, né? A Inglaterra, ela tem a sua própria igreja, é protestante, assim como nós, mas tem a sua instituição própria, né? Igreja anglicana, anglo, né? De inglês, igreja anglicana. E ela era chefe, né? Ou seja, ela estava até acima do bispo. Em outras palavras, a rainha só estava abaixo de Deus, só isso. Mas ela tinha um interesse muito grande pela Bíblia Sagrada e um amor muito grande a Jesus Cristo. E ela recebeu, né, em sua casa, no aconchego da sua casa e na igreja da família, o grande pregador Billy Graham, né, um pregador americano que também admiro muito, né, alguém que defendeu a mensagem da cruz até o fim da sua vida, né, e a rainha o recebeu, né, e ali ele pregou para ela e pregou para a sua família. Então, apesar de toda a sua posição, apesar do seu status como chefe da igreja anglicana, ela se deixou ser pastoreada por Billy Graham, né? Acho muito interessante. Em uma das suas biografias, né, ele conta, né, inclusive, que ele chega na família, vai chegar lá no castelo, ele estava apreensivo, nervoso, né? Quando de repente ele vê uma mulher lá de capa de chuva, bota, dando comida para os cachorros, né? Ele pensou que era uma das governantas, de repente ela se vira e é a própria rainha, né, que ela amava os seus cachorros, né? E diz que ele estava muito nervoso, que pregação ele ia fazer, né? Pela primeira vez com a família real, o que pregar, né? E depois do jantar ele fala, né, que ele estava pensando muito em João 5, né? A cura do paralítico ali no tanque. E ela falou, deveria ter pregado porque é a minha passagem favorita, né? Mas enfim, igreja, uma pessoa que amava muito, né, a palavra do Senhor, a Jesus Cristo, mas ela não pôde, devido à posição dela, devido ao parlamento inglês, ela não pôde, em momento algum, declarar publicamente o apoio às cruzadas, né? Billy Graham foi um grande pregador que fez muitas cruzadas, né? Pregou o mundo inteiro, encheu ginásios, né? Estádios para levar a palavra. Ela apoiava, intimamente apoiava, e sempre fazia sinal de que estava orando por ele. Mas publicamente, né, ela falou, apenas publicamente eu não posso, não tinha como ela dar esse apoio, né? Teve que ficar apenas ali na amizade, né, no secreto, por causa do parlamento. Eu acho que dá para fazer essa ligação um pouquinho com Nicodemos, né? Nicodemos, ele reconheceu tudo, né? Jesus Cristo é o Senhor, né? Ele não é qualquer pessoa, só Deus pode fazer essas coisas que ele está fazendo. Mas com medo da aprovação, com medo do que os outros iriam pensar, perder sua posição social, enfim, ele teve que ir às escondidas. Eu acho esse diálogo muito interessante, irmãos, né? Começa lá no capítulo 3, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite, olha lá, de noite, a Jesus. Ele disse, mestre, rabi, né? Nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele não fez nenhuma pergunta, irmãos. Vocês perceberam? Ele só deu a aprovação dele, né? Só Deus pode fazer essas coisas. Parece até um elogio, né? Mas Jesus Cristo, ele não falou, muito obrigado. Eu sei, né? Não, ele responde, não era uma pergunta, mas ele responde, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, né? Jesus nunca deixou ninguém sem resposta, nunca deixou ninguém vazio, nunca disse só obrigado, né? Nunca dispensou ninguém, tá? Ele sempre instruiu, ele sempre ensinou a todos os tipos de pessoas, todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas que vieram a Jesus Cristo, receberam uma palavra. E aqui então Nicodemos está recebendo, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo, né? Não está falando desse nascimento, a gente já fala isso várias vezes, né? O nascimento físico, mas é o nascimento do alto, né? Resumindo essa parte, que não é tanto foco hoje, mas nascer do Espírito é nascer do alto, tá? Em obras, ele faz a comparação do vento, né? O vento, ele sopra, né? A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Mas a gente sente, a gente ouve o som, tá? Então isso é o Espírito Santo. A palavra vento é a mesma palavra de espírito do hebraico, que é ruá,
Tá? Então, vento, espírito, isso é o espírito, ele se move entre as águas, ele se move sobre o abismo. O Espírito do Senhor a gente não vê, mas a gente vê as consequências, a gente vê os resultados, a gente sente os efeitos. Tá? Então, a gente não vê, mas a obra ela tem que ser vista. A gente tem que agir no mundo, o resultado é visto. A ação do Espírito Santo está sendo visualizada por meio do que você faz, não por meio do que você fala. Né? É o perdão ao próximo, é agir em favor do próximo, é fazer o bem no mundo, é transformar a vida das pessoas, é impactar o mundo de forma positiva. Isso é o Espírito Santo agindo, né? É por meio de obras concretas. A gente sente os efeitos, não vê, mas a gente vê a produção de obras. Tem frutos, é uma árvore que dá frutos. Essa é o que Jesus está ensinando para Nicodemos. E a conclusão, irmãos, vem nesse final, no versículo que nós acabamos de ler. O diálogo termina aí. O diálogo termina, então, Jesus Cristo falando. Qual é a condenação do mundo mesmo? Vamos lá, 19 novamente, que a gente já leu. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aí, essa é a condenação. Amor às trevas. Tá? Isso, irmãos, é o problema do mundo. O amor às trevas. Esta é a condenação, irmãos. É isso que vai levar as pessoas para o inferno. Tá? O amor às trevas. Quando a gente fala de trevas, irmãos, né, a gente não está falando apenas do pecado. Né? Assim, a gente é muito acostumado. Nós cristãos, nós temos uma herança medieval muito forte. Né? Na época que a Igreja Católica dominou a religião, e ganhou, né, em cima disso, né, ficou muito rica, ficou muito poderosa, ficou o maior império que já existiu, a maior riqueza já construída, né, porque ganhava em cima, né, da noção de pecado, né, enfim, as pessoas tinham que pagar para ter os seus pecados perdoados, e a igreja só enriqueceu. Então isso era muito vantajoso. É claro, irmãos, eu não estou falando que a gente está livre, né, podemos pecar à vontade, não é isso. Mas que a condenação, as pessoas não vão para o inferno por causa do pecado. Ui, meu Deus, o irmão Wagner está falando besteira hoje. Calma. As pessoas vão para o inferno por rejeitar a Jesus Cristo. É essa a condenação. É por rejeitar a luz. É por amar e ficar nas trevas. É isso que eu quero dizer. Né? Claro, o pecado tem todas as suas consequências, a gente vê a pregação na Bíblia, mas a ênfase do Evangelho é essa. A ênfase do Evangelho é essa, irmãos. A condenação é amar mais as trevas do que a luz. É rejeitar Jesus Cristo, aquele que pode nos limpar do pecado. É totalmente rejeitar aquele que pode nos purificar de todo o pecado. Né? Porque todos nós somos pecadores, mas nós reconhecemos isso, reconhecemos nossas limitações e depositamos toda a nossa fé em Jesus Cristo. As pessoas estão amando muito as trevas, muito. O caminho estreito, irmãos, é esse. Tá? O caminho estreito é o que Jesus ensinou, que é amar o próximo, que é perdoar 70 vezes 7, que é dar a outra face. Esse é o caminho estreito. Né? Essa é a dificuldade. Às vezes parece assim, ó, entrar pela porta estreita é difícil, porque a gente tem que abandonar algumas coisas. De fato, isso é verdade, também. A gente tem que abandonar algumas coisas. Mas eu acho que ele é mais estreito, ele é mais difícil ainda, porque a gente tem que fazer coisas que são contra a nossa natureza. Nós temos que perdoar, sendo que a gente tem mais raiva. O ser humano, ele tem mais tendência ao ódio, né? Parece que isso está mais dentro de nós, fala mais forte. Não é verdade, irmãos? O ser humano, ele quer revidar, quer vingança, ao invés de dar a outra face, né? O ser humano, enfim, ele quer mais as trevas. É o ódio, é o discurso de discriminação, né? Quantas pessoas estão sendo odiadas? A gente está deixando muitas vezes o mundo em trevas, né? Pessoas e mais pessoas, dia após dia, irmãos, estão sofrendo nesse mundo afora, né? A gente não está vendo, mas muitas coisas estão acontecendo. Quantos refugiados não estão por aí? Abandonaram suas casas, não foi por vontade própria não, irmãos. Não foi por vontade, né? Eles simplesmente tiveram que ir embora de seus países porque estava chovendo bomba. Chovendo bomba. É isso, eles não estão entrando no país de ninguém para roubar emprego de ninguém. Inclusive, muitos refugiados tinham profissões, né, universitários, médicos, enfim, tiveram que deixar seus lares
porque foram forçados a isso, porque tiveram suas casas destruídas por bombas. Não é simples, que eu quero dizer, mas é porque muitas pessoas têm que discriminar, têm que julgar, têm que criticar, né, têm que separar. Isso é trevas, irmãos. E Jesus fala, sai das trevas e vem para a luz. O que Jesus falaria para essa situação do mundo de hoje? O que aconteceu já nesse mundo de tão terrível? Lá na Polônia, nós temos lá, né, hoje, né, a Unesco declarou como patrimônio da humanidade, né, o campo de concentração, né, Auschwitz, é difícil de falar, né? Mas esse local, irmãos, foi onde milhões, a gente está falando de milhões de judeus, tá, que foram exterminados. Milhões. É um local que eu gostaria muito de visitar, eu acho que muitos poderiam, que podem, né, deveriam, porque aquele local, irmãos, ele foi construído em cima de um pântano, né, assim, o campo está em cima de um pântano, e hoje, né, depois de tantos anos, as pessoas que visitam aquele local, elas podem estar andando e elas são orientadas, né, em quando elas estiverem andando, pode ser que no meio do caminho brote da terra algum objeto que pertencia a pessoas que foram sacrificadas ali. Você pode estar andando lá e de repente, por causa do pântano, a água sobe e de repente aparece lá um botão de uma camisa, óculos, né, peças de roupa, de sapato, cabelo, sabe, irmãos, que estava lá debaixo da terra, estava escondido, e a água traz para cima, né? Então eles peçam que nesse momento você pare com tudo, levante a mão e avise, surgiu aqui um botão, um óculos, alguma coisa, eles vão lá recolher para levar para o Museu do Holocausto, né? Mas olha que interessante, irmãos, coisas, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção nisso. Muitas coisas estão enterradas, né? Maldades, trevas, o que fizeram com tantos judeus, né? Não só judeus, mas outras classes sociais também, outras pessoas, né? Mataram, né? Exterminaram. Hitler, ele queria totalmente limpar o mundo dos judeus, irmãos. Iria existir apenas um museu em Praga para lembrar que uma vez no mundo passou uma raça chamada judeus na terra. Era só isso que ia ter. Ele queria acabar simplesmente com todos. Não ia sobrar judeu algum, né? E esse passado parece que fica debaixo da terra, né? Parece que fica debaixo da terra, fica escondido, fica no oculto. Os irmãos estão entendendo? Fica nas trevas, fica na escuridão, é para ninguém ver, parece que é para não ser lembrado, né? Mas a água ela traz de volta. A água traz de volta e faz lembrar o que aconteceu. E faz as pessoas pararem para pensar no ser humano que estava ali. Eu acho que essa comparação é um pouquinho do que eu estou tentando transmitir essa manhã, igreja, né? A condenação é esta, a luz veio ao mundo, ele vem para trazer mesmo, tá? Para trazer à tona, é para a superfície, é para cima. Mas às vezes nós, seres humanos, queremos deixar tudo no escondido, nós queremos deixar no oculto, ali, no lugar onde ninguém vê, debaixo da terra, na escuridão. Jesus Cristo é luz, irmãos, né? E o que nós podemos fazer de bem para o próximo, nós vamos fazer. Os irmãos estão entendendo a mensagem, irmãos? A mensagem é essa, tá? Infelizmente, eu não sei se os irmãos percebem, mas acaba o diálogo. Simplesmente acaba o diálogo. Depois que Jesus fala, o que acontece no versículo 22? Após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. E Nicodemos foi para onde? Eu fico me perguntando, cadê Nicodemos? Sumiu, né? Voltou para a escuridão, voltou para o oculto. Isso a gente pode ver, irmãos, no capítulo 7. Capítulo 7. Bom, capítulo 7, do versículo 45 ao 51, diz assim: Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os oficiais, nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhe os fariseus, vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita.
Nicodemos, olha, apareceu, agora Nicodemos apareceu de novo. Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhes: porventura julga nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Eles responderam e disseram: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. Pô, irmãos, contextualizando um pouquinho aqui, né? Os fariseus mandaram guardas para prender Jesus Cristo, mandaram guardas, olha lá, prendam Jesus. Só que os guardas não conseguem fazer isso, porque quando eles escutam Jesus falando, Jesus pregando, eles não conseguem, não tem como, falam, não dá. Então eles voltam, né, e aí eles estão dando conta para os fariseus, e aí que começa então esse diálogo, né, cadê, por que vocês não trouxeram, por que não prenderam Jesus? Né, e os guardas falam, ninguém jamais falou assim como este homem, não conseguimos. Aí o fariseu fala, vocês foram enganados também, né? As pessoas são malditas por acreditar nesse homem. Olha, vocês estão vendo por acaso algum chefe aqui? Vocês estão vendo por acaso algum líder religioso que acreditou em Jesus Cristo? Vocês estão vendo? Irmãos, tinha um ali sim, tá? Nicodemos estava ali, e Nicodemos acreditava em Jesus. Mas neste momento ele ficou quietinho. Ele tentou defender um pouco, né? Ele falou, nossa lei diz que a gente primeiro tem que ouvir antes de condenar, né? Então ele lembrou um pouco, né, os fariseus de como era a lei. Né? A gente precisa ouvir primeiro para depois condenar, né? Por acaso a gente já fez isso antes? Então, de uma certa forma, ele tentou passar um paninho ali, tentou dar uma defesa a Jesus. Mas, irmãos, ele de novo ficou na escuridão. Ele de novo ficou no oculto, no secreto, no escondido, não se manifestou. Ele poderia, irmãos, neste momento falar, na hora que o fariseu, né, falou assim, por acaso, vocês estão vendo, algum líder aqui acreditou em Jesus? Nicodemos poderia ter falado, eu acredito em Jesus Cristo, né? Ele teria ali uma segunda chance, irmãos, uma segunda chance de se manifestar, sair da escuridão, das trevas, do anonimato e vir para a luz. Mas ele não fez. O que eu quero terminar aqui, irmãos, essa manhã dizendo, é que o nosso Deus é um Deus de oportunidades, de segundas chances. Quando a gente fala em luz do mundo, às vezes parece que a gente quer resolver todos os problemas, não é? Eu falei tudo isso, da Polônia, falei dos refugiados, eu falei, enfim, tem tantos outros exemplos que a gente poderia falar de como está a situação do mundo em trevas, né, irmãos? Tanta coisa. Mas nós não conseguimos, irmãos, infelizmente, né, gostaríamos, mas parece, né, que é difícil a gente conseguir salvar o mundo de uma vez. Porém, irmãos, tem coisas que são da nossa própria casa e nós podemos. Existe um hino da Voz da Verdade que fala assim, mude o mundo, mudando primeiro você. Né? Então, eu posso, irmãos, começar aqui, na minha casa, é onde tudo começa. É na minha vida. É no meu diálogo com o Senhor Jesus. Eu vou sair das trevas ou não? Eu vou querer me expor à luz de Cristo ou não? Ele não obriga ninguém. Ele não obriga. Vocês viram Jesus obrigando Nicodemos a alguma coisa aqui? Não, irmãos. Tanto que o diálogo terminou e a gente não viu, né, o que aconteceu com Nicodemos. Ele fez a sua escolha. Nicodemos escolheu sair, não vir para a luz. Mas não se manifestar publicamente, pelo menos, né? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que pensar primeiramente na nossa vida. A gente consegue apenas mudar a vida dos outros quando tudo está em ordem em casa. Quando a gente consegue arrumar a nossa bagunça primeiro, né? Primeiro é o nosso quarto. Esse é o primeiro lugar, né, que minha mãe e minha avó ensinou, né? Inclusive, é o primeiro lugar que a gente tem que arrumar. Minha avó falava assim, eu posso ir lá no seu quarto e abrir a sua gaveta? Essa é a primeira coisa que eu quero ver, a sua gaveta, né? O lugar que às vezes o quarto está até todo arrumadinho, está organizado, cheiroso, limpo, mas quando abre a gaveta, meu Deus do céu, nem falo, tá? Mas esse é o primeiro lugar que tem que estar arrumado, certo que ninguém fica abrindo, né? Mas eu sei da minha gaveta, tá? Ninguém sabe, ninguém vê, além da minha esposa, que também dá bronca, né? Mas ninguém vai ver, somente eu. Esse é o primeiro lugar da minha vida que tem que estar arrumado, a minha gaveta. A gaveta hoje é o seu coração, é a sua vida espiritual, é aquela parte que é só você e Cristo, tá? É o primeiro lugar da sua vida
que tem que estar com luz. Eu quero gravar muito bem essas palavras hoje, irmãos. É com luz. A gente vai sair das trevas. É o que o Evangelho de João fala o tempo todo. Saia das trevas e venha para a luz, para não ser condenado com o mundo. Então, um coração cheio de Cristo, um coração cheio de alegria, de amor, de vida. Tá? Segundo lugar é a nossa casa, irmãos. Tá? O outro lugar que tem que estar em ordem, que a gente precisa arrumar, é a nossa casa. Nós vamos trazer luz para o nosso lar. Que toda treva, irmão, que toda maldição, toda escuridão, toda energia negativa que seja, né, todo espírito maligno, espírito de contradição, de discórdia, que seja expulso da nossa casa. Nós estamos falando da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Esse lugar tem que ter luz. Vamos chamar luz para dentro da nossa casa, irmãos. É o nosso relacionamento com a nossa família. É na nossa igreja, em terceiro ponto, que eu quero falar. A gente também tem que trazer luz, né? Iluminar as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, em tudo que nós fazemos. Não faz sentido nenhum nós estarmos aqui, se não for para brilhar a luz de Cristo. É para resplandecer o rosto dele, né? Não é isso que é falado todo final do culto, né? Que o rosto resplandeça, né? No seu rosto, Jesus Cristo. Então que essa igreja, irmão, seja uma labareda de fogo, né? Que ela chame a atenção do bairro, que chame a atenção dos vizinhos, porque tem luz, tem algo diferente aqui. Você pode entrar nessa casa e sentir paz do Senhor. Então que toda luz, que toda malignidade, todo espírito contrário venha sendo retirado de nosso meio. E aí sim, irmãos, nosso coração, nossa família, nossa casa espiritual aqui, essa igreja. Então que as nossas atitudes também no mundo, tá? E quando eu falo no mundo, é começando por onde você está mesmo, no seu trabalho, ali, né, onde você trabalha de segunda a sexta, né, tantas horas por dia. Esse é o próximo passo, irmãos, é resplandecer a luz de Cristo, é ser luz do mundo e sal da terra, né? Você tem que brilhar ali, não ficar no oculto que nem Nicodemos, né? Às vezes as pessoas nem saber, né, que você é um cristão, não fazer noção nenhuma que você é cristão. Não, nós vamos transparecer ali, brilhar, brilha ali, né? Em todos os lugares que nós estivermos no mundo, irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar, que Cristo esteja conosco, para que outras pessoas também queiram se aproximar e ser iluminadas. Por isso, neste momento, irmãos, eu convido a igreja, assim como Nicodemos, ele teve segunda chance, né? De declarar a sua crença em Jesus, a sua fé em Jesus. Na Bíblia, eu acho que a história dele começa a acabar por aqui, então a gente não sabe mais o final. Mas Jesus é um Deus de oportunidades, Ele dá chances, né? Mas nós não sabemos até quando nós poderemos. Nós não sabemos até quando nós iremos estar vivos, iremos respirar, nós não temos noção disso. Tá? Então, quando que é a nossa segunda chance? É hoje. Tá? Hoje, irmãos, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de abraçar a nova oportunidade de vir para a luz, né? Não sei se amanhã eu vou ter uma terceira ou uma quarta, mas hoje eu posso falar, Jesus é a minha luz, a minha salvação, é nele que eu confio, é nele que o meu coração vai estar firmado, é nele que a minha casa vai se firmar, é a rocha sobre a qual eu vou construir os meus propósitos, os meus objetivos. Jesus é a nossa luz, amém, igreja? Então eu convido nesse momento a ficar em pé, né? E se tem algo, irmãos, agora visualize mesmo na sua vida, tem alguma parte que está com trevas, a gente tem que aplicar a palavra, aquilo que nós acabamos de ler, de ouvir, tem que fazer efeito em nossos corações. Onde está dominando trevas? Tem muitas trevas aqui nessa área da minha vida, tem muita sombra, tem muita escuridão, tem muita maldade. Eu preciso da luz aqui, eu preciso da luz de Cristo, e Ele vai iluminar se você deixar. Porque a Bíblia diz que aquele que abre o coração a Jesus, né, ele entra e ele ceia, ele se alimenta junto com você. Então ele pode, irmãos, nessa manhã, iluminar a sua vida. Peço nesse momento que você abaixe a sua cabeça, faça essa reflexão e vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és a nossa luz, a nossa salvação. E o Senhor conhece o coração de cada um aqui essa manhã, o Senhor sabe dos problemas, as dificuldades que cada um aqui está enfrentando. Onde há trevas, Senhor, muitas pessoas podem estar enfrentando trevas essa manhã,
no trabalho, em algum momento na casa, num relacionamento, na família. Mas hoje, esta manhã, nós estamos aqui pregando aquele que disse: e haja luz, e a luz raiou. Aquele que deu forma ao mundo, então pode dar forma a qualquer abismo que esteja na sua vida esta manhã. Nós cremos que Ele pode iluminar e tirar e limpar todas as trevas. Isso vai partir de você, irmão, também. Jesus Cristo, como nós falamos, o Espírito Santo, Ele age por meio de ações, por meio de movimento. Então vai refletindo essa manhã o que você pode fazer. Qual atitude você tem que ter como cristão, como servo de Cristo, para usar a autoridade que Ele te deu e para declarar com a sua boca: não sou eu, não vai ser outra pessoa, vai ser você. Apenas você vai falar em nome de Jesus Cristo: agora eu repreendo toda treva, toda escuridão, todo espírito maligno que esteja afrontando a minha casa, eu anulo. Declare esta manhã com a sua boca, igreja: não vai ser eu, vai ser você. Ele te dá autoridade para declarar isso. E é hoje, irmãos, a partir de agora, domingo, 25 de setembro de 2022, que as coisas vão ser diferentes. O seu modo de agir vai ser outro, não vai ser mais o mesmo. Se você declarou essa manhã que você anula pela autoridade o sangue de Jesus Cristo, agora é agir de maneira diferente. É deixar todo o passado para trás e olhar agora para Cristo, que é o alvo. Saia do oculto, do secreto e venha para a luz. Minha trajetória